capítulo 6 de Êxodo, versículo 19 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas tinham purificado como se fossem um só homem. Todos estavam limpos, mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes do cativeiro, e para os sacerdotes e seus irmãos, e para si mesmo. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem ao Senhor Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Aleluia. Podeis assentar na presença do Senhor. Aleluia. Alegria espiritual, a sua razão especial, celebração da Páscoa e a dedicação da casa de Deus. Então nós vemos aqui a nação de Israel, que tinha voltado do exílio, que estavam de volta agora para louvar e glorificar o nome do Senhor. Eles tinham começado essa construção, a reconstrução do templo de Israel, mas foram impedidos pelos inimigos, e por alguns anos esta casa estava parada. Mas depois eles deram continuidade, porque houve profecias que eles deveriam continuar na construção dessa casa. O versículo 13 em diante nos diz assim a palavra: então Tetenaia, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram, pontualmente segundo o decreto do rei Dário. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizara o profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, o rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Aleluia. Nós vemos aqui 3 reis ímpios, eles interferiram na ajuda da reconstrução da casa de Israel. O povo de Israel, que tinha sido levado cativo, estavam longe da casa real e da sua terra paterna, e eles estavam agora de volta, reconstruindo o templo, e o reconstruíram, e agora estavam se alegrando e festejando a Páscoa. A celebração da Páscoa simbolizava a libertação deles pela primeira vez lá do Egito, quando eles foram tirados por Moisés e foram levados para a terra prometida. E agora, na segunda vez, por motivo de pecado, eles estavam escravizados, e agora de volta novamente, porque esses 3 reis cooperaram com eles e os enviaram de volta, e a reconstrução do templo tinha sido terminada, e agora eles estão celebrando a Páscoa novamente com muita alegria. E a Bíblia diz no verso 22: celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com regozijo, com alegria. Povo de Deus é um povo alegre.
Ainda que muitas vezes passamos por lutas e provações, mas tudo isso já foi falado aqui nesta noite, hoje pela manhã, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se foram levados para o cativeiro, não foi para destruir a vida deles, foi para o bem deles, para que eles se voltassem a Deus. E agora estão de volta, celebrando a Páscoa, não somente um dia, 7 dias de festa. É muita festa, é muita alegria, né? Você tem que aguentar, né? 7 dias de festa não é 7 horas, não é um dia, mas eles estavam aqui celebrando 7 dias com muita alegria. Muitas vezes nós vamos para a igreja para celebrar a festa da Santa Ceia do Senhor, 1h30, quando passa disso do culto, alguém já fica, né, preocupado com o dia de amanhã, com os seus afazeres, com o seu trabalho. A nação de Israel, o povo de Deus, esqueceram do trabalho, esqueceram dos seus afazeres e estavam celebrando aqui novamente a reconstrução. Eles estavam se dedicando à reconstrução do templo, consagrando o templo e estavam se alegrando na sua vida espiritual em poder novamente estar no templo adorando ao Senhor. Aqui nos diz o Salmo 126, o versículo 1 em diante até o 3, diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor e tem feito, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grande coisa fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E aqui estava o povo de Israel de volta do cativeiro, louvando, adorando ao Senhor e dizendo, e o povo estava dizendo: grandes coisas fez o Senhor por eles. E eles estão alegres, eles estão louvando. E eles também podiam dizer: a nossa boca se encheu de riso, aleluia, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor a estes. Realmente a igreja precisa demonstrar essa alegria. Nós como cristãos temos que demonstrar que realmente a alegria do Senhor é a nossa força e que Ele está em nós quando nós o adoramos, quando nós alegramos o Senhor através da nossa adoração, do nosso louvor. Ele nos fortalece, Ele nos renova, Ele nos capacita e Ele nos dá ânimo para prosseguirmos. A nação de Israel estava ali por 7 dias adorando ao Senhor. E a alegria do Senhor era a força deles para continuar louvando e adorando ao Senhor. E eles continuaram adorando por 7 dias. Nós também estamos aqui porque o Senhor tem nos dado vitória, tem alegrado o nosso coração e tem nos enchido de alegria. E nós podemos dizer, como o povo de Israel está dizendo: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Aleluia. Você tem jubilado diante do Senhor, você tem adorado a Ele durante a semana, pelas lutas, pelas provações, pelas tribulações, ou você só louva quando tudo está dando certo, quando tudo está bem, quando o dinheiro está no banco, quando a nossa caderneta poupança está gorda, ou você louva Ele quando você não tem um centavo no bolso e quando a caderneta de poupança está em zero? Como é que você está louvando, jubilando ao Senhor? A nação de Israel voltou, eles perderam tudo, mas eles estavam de volta e os 3 reis estavam ajudando eles a reconstruir o templo, porque eles não tinham dinheiro, eles não tinham nada, porque estavam voltando do cativeiro e eles estavam ali felizes por 7 dias adorando ao Senhor, oferecendo louvores e sacrifício com júbilo ao Senhor nosso Deus. Muitas vezes nós louvamos simplesmente só quando tudo está bem, mas a palavra de Deus nos diz que devemos louvar ao Senhor
de todo o nosso coração, em todos os momentos da nossa vida, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Tem sido realmente a tua boca, tem se enchido de riso, os teus lábios de júbilo, ou você tem sido murmurador, ou você tem reclamado, murmurado contra o Senhor, e quem sabe contra alguém que não está dando certo, porque alguma coisa tem acontecido de errado na tua vida, e você está, quem sabe, em vez de ter a boca cheia de riso, com alegria nos lábios para louvar e adorar o Senhor, e muitas vezes nós estamos simplesmente murmurando, se queixando, e muitas vezes com a cabeça baixa e entristecido. Mas o cristão fiel e verdadeiro, ele louva ao Senhor em todas as circunstâncias. O profeta Isaías, ele estava num momento difícil, profetizando contra a nação de Israel, para que, por causa do pecado deles, que eles estavam afastados do Senhor. Mas no capítulo 61, verso 10, ele pode dizer o seguinte: a bênção da vida espiritual, ele diz: eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, pois ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com manto de retidão, como o noivo que se adorna com um turbante, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Aleluia. Isaías não estava num momento bom, mas ele estava aqui dizendo nesta palavra: eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, pois ele me cobriu com vestes de salvação. Ele sentiu a mão de Deus, ele sentiu a proteção de Deus, ele sentiu que realmente o Senhor tinha envolvido ele com um manto de retidão, e como o noivo que se adorna com um turbante, e como a noiva que se feita com as joias. Ele estava debaixo da bênção de Deus, debaixo da proteção do Senhor, e ele estava se regozijando no Senhor. O profeta Jeremias, ele também estava passando por momentos onde ele estava profetizando contra a nação de Israel, por causa da desobediência, do pecado. Mas no capítulo 15, verso 6, ele diz o seguinte: ele se deleita na palavra do Senhor. Ele diz: achado as tuas palavras, logo as comi, e elas me foram gozo na alma, ao coração, na alma, gozo e alegria ao coração, pois pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Achado as tuas palavras, logo as comi, e elas me foram gozo e alegria no coração. Aleluia. Come a palavra, medita na palavra, se alimenta da palavra. Ela vai alegrar o teu coração, ela vai trazer gozo na tua alma, ela vai trazer regozijo em tua vida, e os teus lábios vão se encher de glória para glorificar o nome do Senhor, e você vai ter alegria em louvar a Deus. O profeta comeu a palavra, o profeta Jeremias, ele se alimentou da palavra, e ele sentiu que isso foi alegria no seu coração. Aleluia. Pois pelo teu nome eu me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Ele tinha certeza que ele pertencia ao Deus de Israel, que ele pertencia a este Deus, e ele comeu a palavra, e ele sentiu gozo no seu coração. Você tem se alimentado da palavra, ou você precisa sentir o desejo de se alimentar da palavra? Vem domingo pela manhã, Deus está falando conosco na palavra, no estudo da palavra, e Deus tem algo para trazer alegria ao teu coração. Quem sabe você não tem alegria porque falta se alimentar da palavra, falta comer essa palavra, falta meditar na palavra de Deus a qualquer momento, a qualquer circunstância da nossa vida. Nós temos que lembrar da palavra do Senhor, e ela sempre vai ter algo de glorioso para a nossa vida, para a nossa mente e para o nosso coração. Jeremias pode dizer: ela me trouxe gozo e alegria no coração. Aleluia.
E esses homens não estavam em momentos bons, em momentos de grande bonança, de grande bênção no meio do seu povo. O povo de Israel estava em pecado e desobediência, mas quando eles se alimentavam da palavra, eles se regozijavam no Senhor. A nação de Israel tinha o prazer de se alimentar quando eles voltavam para Deus. Eles ficavam diante da palavra, muitas vezes da manhã até o meio-dia, ouvindo as palavras de Deus. E também a igreja dos nossos dias, nós podemos olhar para a palavra do Senhor, em Atos capítulo 8, a igreja primitiva, a igreja do início, também ela começou em meio às lutas, quando veio a perseguição, e quando foi o diácono, quando foi a morte de Estevão, ele foi apedrejado, foi morto, mas logo ele sentiu, o povo de Deus, ainda no meio da perseguição, eles sentiram alegria em servir ao Senhor. Felipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois o espírito imundo de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Nós vemos que Felipe está saindo da cidade por causa de perseguição, e ele desce para Samaria, e ele não desce desanimado, ele não desce derrotado, ele não desce, quem sabe, dizendo, não tem mais jeito, estamos sendo perseguidos por causa da palavra, mataram o diácono Estevão, apedrejado, vou fugir. Mas ele fugiu da cidade, mas desceu para Samaria, com ânimo na alma, e ele pregava a palavra do Senhor. Nós diz, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões entendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, e ouvindo-as e vendo os sinais que eles operavam, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então vale a pena você se alimentar da palavra, vale a pena você continuar adorando a Deus, meditando na palavra, fazendo a obra do Senhor, ainda que seja em perseguição. Você vai descer a Samaria animado e encorajado, e você vai alegrar muitas pessoas, se você realmente estiver firmado em Cristo Jesus. Se você realmente estiver crendo na palavra, você estará levando alegria para as almas que estão necessitadas. Felipe não foi para o meio da igreja, Felipe foi para o meio de pessoas que estavam endemoniadas, pessoas que estavam paralíticas, coxos, aleijados, e Deus operava. Os demônios saíam das pessoas gritando em altas vozes, e o Espírito de Deus operava, e a alegria veio sobre aquele povo, porque a presença de Deus era. Quando Deus está em nós, na nossa vida, nada nos impede de termos alegria em louvar o seu nome. Ninguém vai nos impedir. Ainda que venha perseguição do Evangelho, nós continuaremos anunciando a palavra, nós continuaremos glorificando o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nesta noite Ele quer trazer de volta alegria ao teu coração. Se você não está sentindo esta paz, esta alegria, creia no Senhor. Começa a comer a palavra de Deus, começa a se alimentar da palavra de Deus. Muitas pessoas não são transformadas, vivem uma vida ranzinza, uma vida de miséria, uma vida de angústia, de tristeza, porque não lê a Bíblia, porque não medita na palavra de Deus, e não tem alegria na alma. Mas aquele que se alimenta da palavra de Deus, ele é renovado,
é transformado. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.